Olá, meus amores! Como é bom estar com você. Sim, aqui na nossa salinha, no programa Reconstruindo Emoções. A sua presença é muito importante. Estamos semanalmente juntos para um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio que tanto buscamos e entrar em plenitude. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e nos relate, nos conte qual é o seu conflito, quais são as suas dúvidas, quais as angústias que tomam conta do seu coração. E nós, como especialista aqui no nosso programa, vamos buscar auxiliar você a reconstruir as suas emoções. Então, participe, fique ligado. E não esqueça de acessar o nosso link lá no YouTube. Tem temas fantásticos, excelentes, e com certeza algum desses temas, vai bater direitinho com as suas emoções. Até lá! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada especial do coração, que vem como especialista em nosso programa hoje, que é a psicóloga Bianca Cirilo. Ela é especialista na área de violência e de estresse extremo. Então, vamos bater um papinho hoje, né? Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. O prazer é todo meu, Iraci. É um prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouco desse bate-papo tão importante, né, na área da ansiedade, enfim, poder ajudar de alguma forma. Com certeza, obrigada. Hoje, o relato que nós trazemos é da Liliane Borges. Ela tem 39 anos, é casada, tem 3 filhas e mora em Santo Amaro, São Paulo. E ela diz assim, ela começa o relato dela dizendo: sou um tanto quanto impaciente. Ela diz que desde os 4 anos de idade, os pais dela diziam que ela era extremamente impaciente, que tudo que ela queria tinha que ser na hora e do jeito dela. Ela dizia que se não fosse assim, ela batia o pé, alterava a voz e assim ela ia levando a vida. Seu marido diz que ela é muito impaciente, que ela é muito estressada. E ela fala que por conta disso também, suas 3 filhas também são muito impacientes. É esse o problema dela, que as filhas também são muito impacientes. E ela diz que tudo tem que ser na hora, do jeito delas também, e que isso a irrita muito, porque ela não tem paciência de ficar de mimimi, blá, blá, blá. Tudo tem que ser resolvido na hora. Quando ela quer alguma coisa, quando precisa fazer alguma coisa, não tem papo, que ela vai direto ao assunto para que tudo se resolva. E que as filhas fazem a mesma coisa e que isso causa um estresse maior ainda, porque as filhas acabam brigando entre elas e batendo de frente. Então ela diz que ela queria alguma coisa que pudesse auxiliar ela, alguma técnica, alguma coisa, desde que não seja meditação ou alguma coisa que ela fique muito parada. E ela também diz que seu marido, Cláudio, é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E que essa calma dele, essa tranquilidade dele, muitas vezes a irrita profundamente. Então, é isso, Bianca. É um tanto quanto complicada a relação, né, dela com as filhas, né? Sim, Porque sim. Parece bastante curioso como é que o marido consegue lidar com ela, né? nem Ele é faz. extremamente calmo e ela é extremamente agitada, né? A gente sabe que todo comportamento é aprendido, Iraci. No momento em que nós estamos no seio da nossa família, nós desenvolvemos hábitos.
E os hábitos, eles são mentais, são emocionais e, obviamente, comportamentais. Então, há Sim, uma integração entre o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age. No certo. momento em que ela aprendeu, né, ou pelo menos durante a infância, a gente não tem muitas informações, mas no momento em que ela aprendeu que ela poderia bater o pé e nada acontecia, né, como é que fica essa relação de termômetro que os pais precisam estar nessa função de termômetro, de regulador Sim, desse comportamento? A gente teria que ter mais informações nesse sentido para que não haja um julgamento ao comportamento dela, e sim um entendimento de como ela aprendeu a reagir aos estímulos. E, perfeitamente. obviamente, o nosso cérebro, ele funciona por aprendizado a partir de repetição. Sim. Então, aquilo que foi sendo repetido no comportamento e não foi sendo ajustado, obviamente vai criar um condicionamento. E Uhum. passa a ser natural para ela responder às diferentes situações a partir do estresse. Então, você precisa desaprender essa resposta, trabalhando nesses níveis: afeto, sentimento, pensamento, cognição e comportamento, ação. Como ela diz que desde os 4 anos que ela ouve dos pais dela que, ela era muito impaciente. Quando a gente, bota Um rótulo. um rótulo ali para os filhos, eles tomam aquilo já desde pequeno e aquilo segue para a vida toda, porque ele foi rotulado daquela forma, Perfeito, né. perfeito. Então, talvez isso ela traga da infância por talvez não ter sido trabalhado ou até ter sido rotulada pelos pais, enfim. Sim, sem dúvida. A gente tem que considerar 3 dimensões aí: a dimensão do espírito, né, a experiência que ela traz de outras vidas, a forma como ela foi reagindo a situações de estresse, de situações desafiadoras. A gente tem, obviamente, as questões que envolvem os pais, o aprendizado dos pais, como que eles Uhum. aprenderam a ser pais, quais são os referenciais que eles têm na educação de filhos, qual a experiência pessoal, biográfica de cada um deles, para que eles, no momento em que formam uma família, eles vão trazendo esse, digamos, essa herança, né, ou toda Uhum. essa bagagem, e ela, né, diante de tudo isso. Então, são 3 dimensões: o espírito, o contexto do pai e ela perante ela mesma dentro desse ambiente. Então, obviamente, quando ela fica sendo condicionada, reforçada como alguém, a gente sabe que na infância a gente se torna aquilo que os pais nos dizem. Os pais são as Exato. primeiras referências do quanto a gente é valorizado, validado, incluído dentro de um sistema. Então, se a sua mãe diz para você que você é dessa forma, isso vira uma profecia, é uma marca narcísica. Você Isso. tende a atender aquilo, a expectativa que os seus pais têm. Então, no momento em que você é impaciente, você é isso, você é aquilo, como o Jung nos fala, né, a gente se torna aquilo que a gente acredita. Então, você Uhum. passa, se você acredita que você é, você tem ali um referencial de subjetividade: eu sou assim, eu não questiono, minha mãe está no lugar de verdade, meu pai está no lugar de verdade. Obviamente, para uma criança, aquilo que é dito para ela é extremamente importante, ela toma como uma referência única e inquestionável. Depois é que, quando ela vai crescendo, é que ela vai confrontando aquilo que ela sabe, aquilo que vem do ambiente externo sem ser a família. Mas, enquanto criança, você é aquilo que a sua mãe falou, Pois é. ou seu pai, né. Quando ela se tornou adulta, né, nesse relacionamento com esse marido, quer dizer, ele é uma pessoa oposto completamente dela, né, muito calmo, como ela diz, extremamente calmo, tranquilo, e que a calma dele incomoda ela. Mas se Sim, ele não tivesse essa calma, seria muito difícil a convivência deles, perfeito. não seria? Talvez até inviável, né, os conflitos aumentariam, né, os confrontos aumentariam, porque conflitos nós temos, né, o conflito é Sim. diferente do confronto. O conflito faz parte dessa diferença, o confronto não. A calma dele a irrita, muito provavelmente pelo que ela não consegue ser. E talvez dentro dela, né, uma vontade de se tornar aquilo que talvez ela acredite que seja impossível, porque se Hum. você é alguma coisa, você não abre espaço para poder se transformar. Eu sou alguma É. coisa até o momento que eu descubro que eu não preciso ser mais. Então é fundamental que ela reveja como que ela quer se tornar.
né? Qual a imagem que ela pode fazer dela? Porque no momento em que ela acredita que ela é aquilo que disseram e ela olha para o marido e vê que ele é o oposto e não faz nada com esses desafios, ela vai continuar funcionando no mesmo lugar. Tem uma coisa importante que eu queria destacar também. Há uma tendência nossa a acreditar que a gente não pode mudar aquilo que a gente pensa. No momento em que ela fala que ela é estressada, ela acredita que ela é refém desse pensamento. Os Certo. pensamentos, a gente não ensina as crianças a mudarem os seus pensamentos. Exato. Ah, eu pensei, pronto, é assim e acabou. E existe uma diferença entre pensar e ter uma atividade mental. O que seria isso? Dentro desse transtorno de ansiedade, ou a maioria de nós vive só na atividade mental, deixando o pensamento passar sem ter o quê? Uma posição crítica. Quando eu penso sobre o que eu estou pensando, aí eu tomo as rédeas e observo. Eu escutei a vida inteira que eu sou ansiosa, estressada, que eu, enfim, reajo dessa maneira. Eu deixo aquilo como uma atividade mental, normal. É assim mesmo, sempre ouvir. Em que momento ela usa o pensamento dela como uma ferramenta do espírito, aliás, a principal, Sim. para ela criticar o que ela está pensando? Peraí, por que eu tenho que me conformar a esse rótulo, a esse estigma, a essa imagem? Obviamente que isso não é tão simples, porque passa também pelos condicionamentos que são neurológicos. Sim. Né? Hoje a gente sabe pela neurociência que o nosso cérebro sofre o impacto do pensamento e sentimento. Isso cria uma rede neuronal de repetição. Para você reconstruir ou criar uma nova rede e apagar essa rede, você vai ter que repetir para você, pensar criticamente, de fato pensar, não deixar que os pensamentos fiquem apenas Soltos. passando. Ah, eu sou assim e pronto, né? A síndrome de Gabriela, né? Assim? Eu sou assim Vou e nascer todo mundo que se vire, que assim. se dane, porque Eu sou eu assim. sou. Me aceita assim. A gente escuta muito isso, né? É. Gosta de mim, me aceita. Mas não é bem, não é Não, bem dessa não forma. tem Nós como. temos que parar e entender que nós somos seres gregários. O nosso comportamento afeta o outro e afeta nós mesmos. Então, acho que o primeiro passo é ela se indignar positivamente com esse rótulo. Eu achei muito bacana isso, Bianca. Se indignar positivamente, né? Porque a pessoa não pensa nesse sentido. Pensa que, olha, se eu tenho que me indignar, eu vou lá cobrar os meus pais, vou cobrar meu marido, vou cobrar todo mundo que falou que eu era impaciente. Exatamente. Então, eu sou impaciente porque todo mundo falou que eu era impaciente. Não se questiona, virou um dogma. Eu Isso. sou assim, pronto. Porque quando a gente é criança, a gente precisa desse referencial de fato, a gente precisa de quem está cuidando da gente para dar o norte. Olha, a gente vai descobrir os valores, a gente vai descobrir os hábitos, a gente vai entender que ambiente é esse. Para que ao longo dessa trajetória nos construamos de tal maneira que a gente observa, eu aceito tudo isso, o que eu posso descartar? De uma forma tranquila, não precisa ser uma indignação contra os pais. Né? Hoje mesmo eu estava estudando sobre traumas e uma das questões que eu refleti, o trauma ele não define quem nós somos. O trauma só informa o que a gente passou. Isso é verdade. Informa que nós passamos por uma situação difícil, mas o que define o que nós somos ou quem nós queremos ser somos nós mesmos. Eu É tenho o que que eu faço com aquilo. pegar esse material todo. Ah, eu sou impaciente? Não, eu estou impaciente. Eu cresci acreditando que eu era impaciente. Porque as potências do espírito estão em latência. Você Sim. precisa acionar. E como a gente aprende por repetição e comando, nosso cérebro é obediente, que a gente tem, obviamente, o nosso inconsciente. Uhum. E a gente fala uma coisa e faz outra, porque o inconsciente fala assim: olha só, você é impaciente, sim. Você não tem condição de aprender, não. Aí a mente sabota. Exato. E você continua funcionando com esses programas, às vezes milenares, de muitas vidas, que deixaram você naquele lugar. Porque se eu sou impaciente, alguém está ganhando com isso. Perfeitamente. E é assim que eu sou. Acabou. Pronto. Ela é o problema. Ela que é impaciente. Ela é o bode expiatório da história. Uhum. Porque se o problema está nela e ela aceita isso, fica todo mundo numa posição confortável. Com certeza. Porque qualquer atrito, qualquer desentendimento que esteja,
a responsabilidade não, mas vamos dizer, a culpa é dela, Sim. né? Então, quer dizer, vai botar uma batata quente na mão dela. O motivo do desconforto é ela, né? E se você aceita ficar num lugar desse, como bode expiatório, sem dúvida, alguém vai ganhar e você vai continuar com uma sensação de desesperança. E mais do que isso, uma sensação de falência psicológica. Eu não posso mudar. Eu sou assim e pronto. Isso é uma sentença. Porque a gente observa o jeito que ela coloca os filhos. Sim. Eu sou assim, sempre fui assim, tá. Mas o problema hoje são meus filhos, minhas filhas, porque minhas filhas é que são impacientes, não sei o quê, eu preciso resolver isso. Até que ponto ela consegue criar uma imagem, tem algo muito interessante, né? Toda mudança, ela precisa de um protótipo, de um roteiro mental. O nosso cérebro é extremamente obediente a roteiros. Se a construção da autoimagem dela é eu sou impaciente, ela não tem nada que a confronte. Ela não constrói uma outra, mesmo que seja utópica. Ah, não, um absurdo eu me imaginar calma naquela situação. Vamos reconstruir mentalmente. Naquela situação que eu perdi a paciência, como é que seria se eu tivesse reagido de uma outra forma? Cria essa imagem. Sim. A mente sabotadora vai rir, né? Você não vai conseguir nunca fazer isso. Mas se você não Vai tem uma parar. imagem de destino, eu estou aqui, quero ir para lá. Você não consegue construir cognitivamente ferramentas ou lançar mão de ferramentas para que você construa E a aprendizagem. Você não sabe para onde você está indo? É o caminho de Alice, né? qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, assim, eu sou impaciente. Qual a imagem de confronto? Eu sou impaciente. Se você coloca uma nova imagem, e aí é uma recomendação para ela, construa a imagem ideal para você, dentro daquilo que você acredita que seja positivo, e começa a se direcionar, a se imaginar agindo daquela maneira. A nossa imaginação, ela tem uma função extraordinária no processo de aprendizado. A gente precisa imaginar. Para tudo que eu construo na minha vida, eu construí mentalmente. O que ela está Exato. vivendo hoje, ela construiu mentalmente, inconscientemente ou conscientemente. Ela tem que, a indignação positiva é agora eu estou no comando. Agora eu estou no comando da imagem que eu quero ter. Eu não vou mais ficar refém do que as pessoas falam. Eu vou fazer silêncio e pensar. Didaticamente, eu quero ser assim, então eu vou fazer isso. Eu vou começar a agir, porque a prisão ao passado, a imagem antiga, ela o tempo todo ela reedita isso. Repete com as filhas. Reedita, tá vendo? A impaciência gera impaciência, que vai gerando mais gente impaciente, e aquilo fica uma rede extremamente confusa. Mas qual o roteiro que ela tem? Ela acorda, dorme, todo dia fazendo a mesma coisa. Conclusão. O mesmo resultado. Exatamente, né? E ela não consegue enxergar que cada pessoa tem o seu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo do outro, né? Se o marido irrita ela porque ela é impaciente e ele é extremamente calmo, são dois extremos aí, né? Ele, pelo que a gente percebe, pelo que ela fala, ele, na calma dele, ele respeita o tempo dela, né? A aceleração dela. Mas ela não compreende isso daí. Então fica difícil, porque ela já chega falando, eu sou isso. Eu sou. Eu sou, e o cérebro... E eu sou a afirmação que a gente traz, que a gente entende até a partir dos ensinamentos do Cristo, né? Sim. O eu sou tem uma força muito grande no nosso psiquismo, né? Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou, vós sois. Então, o sou, ele tem uma força de constituição, né? Uma força de definição. Então, quando você repete, eu sou isso, eu me convenço e me organizo para reforçar isso que eu estou dizendo que sou. Então, ela precisa primeiro construir uma imagem dessa pessoa que ela gostaria de se tornar, em pequenas ações, nada muito extraordinário, nada santificado, uma coisa simples. E ela, diariamente, agir como se já fosse essa pessoa, em pequenas ações.
Hoje eu vou me controlar, vou pensar ao invés de deixar só as ideias pularem na minha cabeça, vou parar e refletir. O que que eu estou pensando? Essa reflexão, o que que eu estou pensando, já ajuda muito. Por que que eu pensei isso? E, obviamente, o pensamento aliado ao sentimento te dá a resposta do comportamento coerente. O que que é aceleração e ansiedade? É a incoerência entre essas três mentes, que é o sentir, pensar e agir. Quer dizer, não fecha, não tem como. Eu estou, de repente, num ambiente de diversão, que é um ambiente de lazer, de férias, e estou lá, pensando no trabalho. Estou em incoerência, estou incongruente, porque se eu estou no momento de lazer, eu preciso sentir o lazer, sentir o prazer de estar no lazer, e, obviamente, o meu comportamento vai ser coerente, mas dá curto, porque ela pensa uma coisa, faz outra, enfim, sente outra, fica tudo confuso, então ela precisa primeiro alinhar o pensamento. Como eu quero me tornar? Não pensar muito no trabalho que isso vai dar, pensar primeiro no que você quer. Eu quero isso, então, obviamente, aos poucos eu vou encontrando ferramentas para passo a passo, até porque já existe uma expectativa, provavelmente social, de que ela seja estressada. Então, se ela agir de uma maneira mais tranquila, nossa, não está bem hoje não. Que as pessoas acabam fazendo reforço negativo, né? Sim. Você quer mudar, você quer se transformar. A pessoa iniciou, de repente, uma dieta, um exemplo, né? Aí as outras ficam sabotando. Ah, você não vai comer isso? Mas que bobagem, é só um pedacinho. Ou seja, Exatamente. você não respeita aquele teu momento de esforço. E talvez ela esteja vivendo isso também, né? No momento em que tenta. Ah, não, minha mãe já é estressada. As filhas de fulana são todas estressadas. Porque na própria conversa, né, entre as pessoas, você vai falar com fulano, mas ela é assim. Ela é assim, pronto, já fechou. E fechou o tempo. Quer dizer, a pessoa que já Sim. procura com as pedras na mão para dar uma Sim, resposta. com certeza. Com Né? certeza. Então, e na verdade ela sofre demais com isso. Acho que ela sofre muito mais do que todas as pessoas que convivem com ela, né? É sempre bom buscar uma ajuda especializada também, porque esse processo não é um processo fácil, considerando que a gente tem um inconsciente milenar, por mais que, né, aquilo que Paulo fala, né, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu faço, porque há um Perfeito. condicionamento em Sim. tudo aquilo que eu já estou habituada. O ego vai dizer para ela, olha, cuidado, hein, vai mudar, você não é bem assim não, você não é flor que se cheire não, né? O ego Exato. fica dizendo para você voltar para o lugar comum. Volta para o que você conhece. Isso Porque não dá trabalho, né? não dá trabalho, não é ameaçador. A mudança ela é trabalhosa porque você muda de nível, porque você muda de hábito. E aquilo que não é habitual e novo, no início é ameaçador. Depois que você está no novo hábito, aí você vai conseguindo, aí as coisas vão. Aí você vai construir uma outra rotina. Mas o processo do progresso acontece assim: você muda de nível de consciência. Ela precisa primeiro mudar de nível de consciência. O que é isso? Eu não sou assim, eu estou assim. Isso é fundamental. Essa transformação, né, dentro da programação neurolinguística, que é uma ferramenta maravilhosa de reconstrução cognitiva, afetiva, de reforço positivo, de mudança das crenças limitantes, da mente sabotadora, ela vai dizer para a gente que é importante a gente substituir as frases. Observa o que você fala para você, o diálogo interno. Eu sou estressada. Se conformou? Pronto, acabou. É só isso que define essa moça? Tipo, não posso fazer nada, não preciso fazer nada porque Eu sou assim. vai entubar todo mundo que Sim. está Sim. à minha volta, porque eu sou assim. Eu sou assim. E aí, quando você entende que você não é assim, você está, o que vai acontecer? Se é um estado, todo estado ele é alterado. Exato. Se eu estou doente, é um estado. Eu altero para a saúde. Né? Então, o estado, ele te permite o quê? Ele te permite entender a natureza provisória das coisas. Provisoriamente, eu estou estressada. Muda absolutamente tudo. Porque ser provisório... É porque passa. Exatamente. Né? Então, deixa de ser aquela casta que
que onde ela for já é um limitador, uma separação de relacionamento com as pessoas, Sim, sim. né? E pelo que ela fala, né, que as filhas são muito impacientes, ou seja, ela está fazendo uma transferência desde de pequena Provavelmente. daquilo que ela sempre ouviu para aquilo que ela transferiu para as filhas. Sim. E as filhas pegam aquilo. Então, eu sou impaciente, você também é, estressado. Então, a gente briga, a gente. Né? É difícil, coitado desse marido, né? No meio de 4 mulheres estressadas, Ele precisa ser calmo. precisa ser muito calmo. Tipo assim, o mundo está despencando, fala, é mesmo. Porque senão ele não Ou ele fica sobrevive. assim, ou ele infarta, né? Mas, por outro lado, é interessante, né? Como que ela pode também... O calmo demais, a gente não sabe como é que é esse marido, né? É. Ele também tem um agravante de você não reagir. Eu não sei se é o caso dela. Mas seria muito interessante eles poderem conversar sobre isso, né? Como que eles podem se ajudar? Como que ele pode ajudá-la, ela também ajudá-lo naquilo que incomoda? Porque o que falta é justamente o diálogo. As pessoas não conseguem conversar, elas não conversam consigo, não conseguem conversar com o outro, porque há sempre um barulho mental muito grande. A gente vive numa sociedade que também é produtora de ansiedade, né? Nossa, A demais, demais, internet, a demais. forma como as redes sociais funcionam, né? O problema não é o progresso da internet, mas a velocidade com que as informações chegam, isso acelera, com certeza, a nossa mente e vai acelerar o Sim. cérebro também. Então, você hoje conseguir ser seletivo é quase uma proeza. Você usar a ferramenta da rede social como algo que você comanda, eu vou assistir isso, eu vou entrar nesse horário, eu Com vou sair nesse horário. moderação. Exatamente. E aí isso Porque é uma faca de 2 gumes ali. Você está se informando, mas, sim. ao mesmo tempo, está se bombardeando com tanta informação que o cérebro não consegue processar essa quantidade. E os próprios neurocientistas, eles dizem que não se sabe o resultado disso, o que é que isso vai dar, Sim, né? sim, Então, quer dizer, que tem uma consequência? Tem, com né? certeza. Porque a gente não para. E agora, a consequência disso é que não se sabe. Se o Brasil já é primeiro lugar no mundo em ansiedade, em estresse, São Paulo, a maior cidade da América Latina, com problemas, disfunções mentais, né? Ou seja, transtornos a gente não pode aceitar fazer parte desse quadro, então. Com certeza. O desafio é o domínio da mente. E aí o que eu deixo sempre como recomendação é: vamos ensinar as crianças a aprenderem a comandar a sua mente. A criança ela tem um imaginário maravilhoso. E se a gente consegue alinhar e educar no sentido, veio um pensamento ruim, não pensa. Até porque ninguém nos obriga a pensar da forma como a gente pensa. É. Ninguém nos obriga. A gente pensa porque a gente quer, porque aquilo está alinhado a toda essa rede. A gente entra na aceleração porque a gente quer. Aquilo tem um condicionamento. Obviamente que mudar esse condicionamento não é da noite para o dia, mas quando que a gente começa? Com Tem que certeza. começar com pequenas ações, né? Hoje eu vou dormir um pouco mais cedo, eu não vou ficar com o celular ligado antes de dormir, repassando aquelas imagens, isso acelera o teu cérebro, você não alinha, não descansa. Ela não quer fazer a meditação, mas ela pode criar um ambiente para dormir um pouco mais favorável, né? Dormir um pouco mais cedo, tentar se asserenar. Não precisa entrar numa meditação mais complexa, mas simplesmente não ficar refém dos pensamentos. Recusar os pensamentos, não ficar tão atenta. Ela deve ficar o tempo todo ligada, né? Amanhã eu tenho que fazer isso, mais aquilo, mais Repassando aquilo, rotina. né? E quando você anota, o cérebro ele já tem uma informação. Pronto, tá seguro, não vou esquecer, tá tudo, Pode ser um né? recurso também. É É uma forma uma de forma. aliviar. E uma ilusão que a gente tem também de que mentalmente a gente vai resolver as coisas, né?
É, Eu fico repassando um monte de problema como se o problema fosse resolver porque eu estou repassando, quando na realidade eu tinha que repassar a solução. sim, Eu repasso solução. O problema ele é o estímulo, mas o foco da mente precisa ser na solução. Eu tenho esse desafio. Qual a solução para a minha ansiedade? A solução é eu parar de ver o celular antes de dormir? A solução é eu esperar as pessoas falarem e não atropelar? exato. A solução é eu parar de brigar pelas mesmas coisas que acabam gerando os mesmos resultados? A solução é eu olhar para mim e me perceber como uma pessoa capaz de desenvolver a calma. Tem Isso uma é frase, ótimo. tem uma frase muito interessante que ajuda a gente na reconstrução, que é a seguinte: às vezes você fala assim, né? Ah, eu sou uma pessoa calma. Aí o cérebro vai rir. Não é nada, você é ansiosa, acelerada, né, enlouquecida. Aí É. você fala assim: estou me tornando cada vez mais calma. Aí Olha, ele assimila aquilo como, peraí, é possível, eu tenho que ser, é tenho que possível. mudar. Se eu estou cada vez mais, estou melhorando, estou crescendo, estou me tornando, isso dá sensação não, dá clareza de continuidade, de Sim. conquista. Se você fala, se você é acelerado, estressado e diz que você é calma, entra num curto-circuito, não é nada. Mas eu estou me tornando e você vai repetindo aquilo para você. Vai construindo aquilo dentro do seu cérebro, né? A nova imagem, a memória do futuro, que os neurocientistas falam, né? A Uhum. memória do futuro está aliada a uma imagem que você tem de você ideal. Ideal, entendam, dentro daquilo que você considera bom para você, não um ideal filosófico, não é isso. O perfeito, né? É, ideal, eu quero chegar naquele ponto, e você continuamente repete: estou cada vez mais próxima dessa calma. Exato. Ao invés de você ficar olhando para o passado, ah lá, como é que eu sou estressada, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, briguei com fulano. Você olha para o reforço o quê? De algo que você não muda. Não dá para mudar o passado, dá para mudar o impacto que ele tem sobre você. É porque ela está o tempo inteiro olhando para o passado. Olhando para o passado. Né? A pessoa para lembrar, olha, desde os 4 anos Olha eu isso. ouço, eu sou um impaciente, é porque aquilo foi um rótulo que ela abraçou de vez e não solta. Sim. Tem que botar os esparadrapo na boca dos pais, imaginariamente. Bota os esparadrapo assim, imagina que seus pais não estão falando isso. Né? Uma vez, uma paciente falou isso, eu achei tão interessante, que ela falou: botei um esparadrapo na boca da minha mãe, que minha mãe só falava que eu era isso, era aquilo, que eu não conseguia aprender nada, que meu irmão conseguia. Aquelas comparações, Aquelas né? Terríveis, comparações né? infelizes. Horrorosas. E aí você silencia a fonte, que é a fonte de poder dentro de você, né? A fonte de poder é o pai e a mãe. Ó, seu pai falou, virou lei. Exato. Tá, eu era pequena, era refém, né? Refém, entre aspas, né? Não podia fazer Sim. nada. Mas agora eu sou adulta, eu vou reagir como se criança fosse? Eu não preciso mais ficar nesse lugar. É um lugar que atendeu a uma expectativa familiar equivocada e que também me atendeu, né? Porque Sim. foi cômodo de alguma forma. Eu sou estressada, eu posso brigar, não preciso fazer força. Posso fazer escândalo, posso fazer o que for, Exatamente. porque Eu eu sou assim sou mesmo. descontrolada e todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Sim. Agora, eu não tenho que aceitar ninguém descontrolado, né? Então, ou seja, dentro da família, do núcleo dela, o problema são as filhas, porque as filhas estão descontroladas. Ela acha isso, né? Que o problema são as filhas, mas Sim, há uma linguagem, né, que é aprendida e que cria uma identidade familiar. exato. Aqui a família dos estressados e um calmo. Virou um Nossa, estigma, né? sim, Ele é a pessoa que não sente nada, que está sempre bem, e nós somos as estressadas. Isso gera um engessamento, porque os lugares dentro de uma família são lugares que precisam circular. Então, se você é estressada, o outro é o líder, o outro é o que não faz nada, o outro é o que está sempre reclamando, a família adoece, porque sim. são posições que não circulam. O calmo, ele também tem um momento de estresse. Tem. Só a forma dele expressar o estresse dele é diferente da pessoa que já é Sim, né, sim. ligada.
no 220, né? Exato. Então, hoje, você se tornar uma pessoa calma numa sociedade que te acelera, as pessoas não querem esperar, né? A maneira como tudo funciona. A gente olha para a sociedade, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser prático. A gente confunde, né, a rapidez com a praticidade Sim. e não dá tempo de você fazer a introspecção, que é o que a Joana recomenda. Né? A introspecção é você olhar e pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? O lugar que me colocaram é um lugar que me atende? Exato. Não me atende? Então, o que eu tenho que fazer para atender? Quais são os recursos que eu tenho dentro de mim? Imaginação, intuição, vontade, pensamento, livre-arbítrio, percepção. E aí eu sempre falo, né? Toda mudança começa pela mudança de percepção. Mudar a percepção de si. Eu não sou estressada, eu estou. E quais são os fatores que me deixam estressada? Quais são as fontes do estresse que eu preciso diminuir, rever, reorganizar? Se tornar senhora da própria vida. Ela precisa fazer umas anotações, porque isso ajuda muito o cérebro, né? Com certeza. Fazer algumas anotações das coisas que são mais gritantes, né? Que mais estressam ela. Para ela dar uma outra visão, um outro foco. Sim. É como aquela coisa que a gente fala assim: ó, mas eu já falei 100 vezes para você escovar os dentes. Então, em vez de falar, toma atitude, Sim. né? Porque o que você muda é aquela história. Quando eu mudo, eu mudo. E o ambiente vai mudar também, porque eu vou me relacionar com ele de uma outra forma. Exato, né? E algo que ela está sofrendo com isso, porque a pessoa que é ansiosa, né, que é estressada, ela sofre com aquilo também. Sim. Porque ela sabe que ela estressa todo mundo no ambiente que ela está, sempre. Qualquer coisa que ela faça, ela vai estar estressando Sim. todo mundo. Sim. E as pessoas se incomodam com isso. E ela fica incomodada de não ser, é óbvio, aquilo que ela gostaria. Ela primeiro tem que ser aqui. Exatamente. Se tornar aqui para construir dentro de si o roteiro do passo a passo, a partir de um aprendizado contínuo e, como a gente falou, com uma indignação positiva de que nós estamos sempre nos tornando alguma coisa, né? Sim. Essa coisa definitiva gera muito peso. Muito. Nossa Senhora, e como? Passa muito rápido, tá vendo? Sem estressar ninguém, passa muito rápido. Bianca, em uma palavra, uma emoção para Liliana reconstruir na vida dela. Auto-amor. Muito Auto-amor. bacana. Aprender a olhar para si como a primeira merecedora do amor por ela mesma. E a partir daí ela vai conseguir desenvolver o resto. Esse é nosso desafio, né? É isso aí, todos nós, né? Com certeza, querida. Minha querida, Eu que obrigada. agradeço. Uma alegria ter você aqui com a gente. A alegria é toda minha. Foi um Muita prazer. paz. Obrigada. Liliana, conversamos bastante com a psicóloga Bianca a respeito da ansiedade e os fatores que nos levam a desenvolver maiores ansiedades. Mas vamos ver o que é que a dona Nise da Silveira tem a dizer a você. A doutora Nise diz assim: a ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea. Pelo estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, suscitando indivíduos ao fascínio da autoimagem, num anseio de consumo desmedido, submetidos ao influxo diário de informações, notícias e obrigações que afetam a saúde emocional. Realmente, a ansiedade, ela faz com que a gente busque viver o futuro, viver o que ainda não chegou. E a gente acaba acelerando tudo na nossa vida. Você, com os seus filhos, você percebe que seus filhos têm uma vida muito mais acelerada hoje do que nós tínhamos
na nossa infância. E isso não é tão distante, não. E por conta, a gente sabe da quantidade de informações que eles recebem. Então, são redes sociais, enfim, computador, internet. A gente tem um mundo paralelo à nossa disposição. E isso faz com que a gente se torne, né, mais ansioso ainda. Então, ter que trabalhar essa ansiedade que você já traz de infância, que não trabalhou até agora, e que põe seus filhos a também ficarem acelerados, você já vem passando essa ansiedade aos seus filhos desde berço, né? E agora, com as filhas grandes, elas também se tornaram ansiosas, né? É um comportamento repetitivo. E a gente, quando tem um comportamento repetitivo de determinadas coisas, ele passa a ser carro-chefe na nossa vida. Ele passa a formar uma rede, né, de sinapses no nosso neurônio, com os nossos neurônios, e faz com que aquilo seja a estrada a seguir. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que ser agora, eu tenho que chamar depressa, eu tenho que pedir rápido. Filha, pega isso para mim, pega! Não fala, faz. E a gente fica botando pilha em todo mundo. E esse botar pilha faz com que a gente acelere o nosso metabolismo cada vez mais. E chega uma hora que o nosso cérebro, ele não dá conta de tanto aceleramento, né? Chega uma hora que a gente começa, ele fala, opa, chega, tá muito rápido para mim não dá isso não, peraí, calma. E aí a gente vai passando a ter outros fatores que vêm inserir na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Então, nós precisamos, em determinados momentos do dia, tirar o pé do acelerador, porque quando a gente é ansioso, a gente acelera mais quando a gente percebe que as coisas não estão saindo como a gente gostaria, porque a gente quer controlar tudo que é à nossa volta, tudo que estamos vivenciando, e fica muito mais difícil a gente assumir o controle, porque em realidade a gente sabe que a gente não controla absolutamente nada nessa vida, nem a nossa própria vida. Embora a gente tenha muita dificuldade de acreditar que não tem o controle sobre a nossa vida e sobre o tempo. E o tempo, ele é dono de si. Agora, nós somos donos do que nós fazemos com o nosso tempo. Então, o tempo não pode me comandar, mas eu tenho que comandar o que eu faço, o que eu pratico na minha vida com o tempo que eu tenho. Então, é isso aí. Para você participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui juntinhos, estaremos para falar das suas emoções, para reconstruí-la. Não esqueça de acessar nosso playlist lá no YouTube. E não esqueça de festejar a paz, o amor, a luz e o seu interior, a sua plenitude íntima nesse momento. Então busque ela que você encontrará. Um beijo enorme para você e que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria e muito amor, muita paz.